O memorial do convento remete para a era que diz respeito ao reinado de Dom João V. Toda esta obra descreve a época em que se vivia de forma mais luxuosa na corte, seguindo o modelo da corte francesa entre os anos de 1643 a 1715. Tudo começa com a descoberta de ouro no Brasil pelos portugueses em 1697. De seguida, Dom João V é aclamado rei a 1 de janeiro de 1707, quando Portugal se encontrava numa grave situação financeira e na Guerra da Sucessão de Espanha. Passado cerca de um ano, o rei casa com Dona Maria Ana de Áustria, mas infelizmente o seu casamento acaba 28 anos depois, em 1739, a quando da realização do auto de fé. No ano de 1616, Dom João V, devido a uma promessa e ao seu desejo, perante o povo manda construir o convento de Mafra, que só fica finalizado em 1735. Após cerca de 60 anos do seu nascimento, Dom João V acaba por falecer em 1750 devido a uma doença que já o acompanhava há algum tempo. Representações do século XVIII. Comecemos então por distinguir a personagem de Dom João V entre a realidade e a ficção. Quem foi Dom João V? Na história, Dom João V foi o 24º rei de Portugal, sendo o seu reinado o mais rico da história do país. Dom João V foi um grande edificador e dotou principalmente a capital portuguesa de numerosas construções. Uma das maiores obras de arte que construiu foi o tão famoso convento na vila de Mafra. Este rei fomentou ainda o estudo da história e da língua portuguesa. Caracterização de Dom João V na obra. Em um memorial do convento, José Saramago caracteriza Dom João V como megalómano pela opção de realizar feitos e atos grandiosos, e não só, mas também como sendo alguém infantil, devasso, libertino e ignorante, que não hesita em utilizar o povo, o dinheiro e a posição social para satisfazer os seus caprichos. O título do romance remete para duas extensões, uma temporal, em que o vocábulo memorial envolve necessariamente o movimento recuo no tempo, e uma espacial, referência a um espaço concreto, um convento. O título inspira memórias de um passado restringido pela construção do convento de Mafra. Linhas de ação. Primeira linha de ação. Compreende todas as personagens da família real. Esta linha detém como espaço principal a corte e mais tarde o convento, na altura da sua inauguração, no dia do aniversário do rei. Segunda linha de ação. A construção do convento. Esta é a linha de ação principal da história. Esta segunda linha de ação vai adquirindo relevo e une a primeira à terceira. Se o convento é obra e promessa do rei, é a oferenda dos homens, aqui representados por Baltazar e Belimunda, que ela se deve. Terceira linha de ação, a de Baltazar e Belimunda. Nesta linha narra-se numa história de amor e a maneira de como viviam os portugueses. Quarta linha de ação, a de Bartolomeu Lourenço. Relaciona-se com o sonho e o desejo de produzir uma máquina voadora. José Saramago é conhecido pelo seu estilo oral, que coincide com a história da tradição oral popular, em que a vivacidade da comunicação é mais importante do que a grafia da língua escrita. Todas as características de uma linguagem oral, predominantemente usada na oratória, que vêm acentuar o seu estilo interventivo e persuasivo. Usa frases longas e a sua pontuação de forma não convencional. O seu tipo de marcação das falas causa uma certa confusão para o leitor, acerca de se um diálogo foi real ou apenas um pensamento. Muitas das suas frases ocupam mais de uma página usando apenas vírgulas, onde a maioria dos escritores usaria pontos finais. Dona Maria Ana Josefa, uma mulher virtuosa, submissa e frágil, está casada com Dom João V, mas o que a une ao marido é meramente protocolar e a sua única missão é dar herdeiros ao trono. Vive num ambiente social repressivo, do qual não se consegue libertar. Impossibilitada de assumir a sua sensualidade, sonha com um cunhado, daí resultando sentimentos de culpa. Dom João V, vivendo de formalidades e encenação, ocupa-se do reino, no entanto pouco da mulher. Dom João é o típico monarca absolutista que quer que o seu reinado seja lembrado por uma obra grandiosa. Revelando o desprezo pelos oprimidos, não se preocupa se tiver de submetê-los a sacrifícios pela sua felicidade.
Padre Bartolomeu Lourenço, um revolucionário. Sonha criar uma máquina voadora e acaba por concretizá-lo. É perseguido pela Inquisição pela modernidade do seu espírito científico. Domenico Scarlatti é um músico contratado pelo rei para dar lições de cravo à princesa. Representa uma figura incómoda pela sua liberdade de espírito. Blimunda, uma jovem de 19 anos, independente e adiantada em relação ao seu tempo. É companheira de Baltazar, partilhando com ele uma grande cumplicidade que reforça a sua caracterização de personagem feminina. Baltazar, com 26 anos, conhece Blimunda, com quem estabelece uma relação de complementaridade. Bartolomeu fala participante do seu sonho, o que o transforma no verdadeiro herói do romance. Transcende a imagem do povo oprimido e espezinhado de que faz parte. O povo é constituído pelos milhares de portugueses oprimidos, explorados e submissos. Representa o fazer, que surge no centro da obra de Saramago. Aliás, o verdadeiro motivo para a escrita do romance. A relação entre as personagens e as representações do amor. Baltazar e Blimunda versus o rei e a rainha. Fight! Os dois pares simbolizam duas vivências completamente opostas do amor. Baltazar e Blimunda vivem um amor puro e verdadeiro, por não respeitar os códigos sociais. Já o rei e a rainha são um casal apenas por razões de Estado, por isso a sua relação é meramente artificial. O tempo histórico e o tempo da narrativa. O tempo da história inicia-se em 1711. Dom João V ainda não tinha feito 22 anos. Em 1730, o rei festeja os seus 41 anos, onde é realizada a sagração da Basílica do Convento de Mafra. O tempo diegético acaba então em 1739, quando Blimunda encontra Baltazar a ser queimado num auto de fé. O tempo do discurso é revelado através da forma como o narrador narra as ocorrências. Estas podem ser narradas através de analepses, que costumam explicar acontecimentos anteriores. Por exemplo, a analepse do milagre da gravidez da rainha e da promessa da construção de um convento faz-nos recuar até 1624. Já as prolepses são antecipações de alguns acontecimentos. Cabem aqui as referências aos escravos, outrora nas pontas das varas dos capelães, e mais tarde símbolos da Revolução do 25 de Abril. Na obra O Memorial do Convento, o narrador, quanto à sua participação, é geralmente heterodiegético, ou seja, trata-se uma entidade exterior que assume a função de relatar a história, estruturar os factos e descrever os acontecimentos. Embora não participe na narrativa, é capaz de organizá-la e manipulá-la. Por vezes, surge também um narrador classificado como homodiegético. Inclui-se a si próprio quando aparece como personagem secundária na história, revelando as suas próprias experiências. Há situações em que aparece como autodiegético, quando se assume como protagonista da sua própria narrativa, como acontece nos 7 relatos pessoais dos trabalhadores no episódio da Epopeia da Pedra, no capítulo 18. Quanto à focalização, o narrador é omnisciente, pois possui um conhecimento total acerca dos eventos. Este conhecimento da história possibilita-lhe a apropriação do presente, passado e futuro. Por vezes, o narrador assume um carácter interno, dando a conhecer a perspectiva de outras personagens. Outras vezes, assume uma perspectiva de focalização externa, quando este assume o papel de observador. E por fim, assume também um carácter interventivo quando interpela o narratário, e um caráter judicativo quando este dá a sua opinião e faz juízos de valor. Visão crítica. O Memorial do Convento apresenta-se, desde o início, como uma crítica carregada de ironia e sarcasmo ao luxo em que vivia o rei e alguns nobres. O narrador afirma querer contar não a história protagonizada pelas personagens habitualmente nomeadas nos livros, mas sim a história que tem como protagonista um herói coletivo, o povo. A sátira compreende outros aspectos da vida social e religiosa da época, tais como o contraste entre a extrema riqueza dos poderosos e a extrema miséria dos pobres, a megalomania do rei e o trabalho quase escravo dos operários, as perseguições políticas, os autos de fé, o adultério e a corrupção dos costumes
e a repressão exercida pela Inquisição. A dimensão simbólica da obra. No que diz respeito à simbologia da personagem Baltazar, este encarna simbolicamente a vida de todos os homens do povo. A morte de Baltazar no fogo da Inquisição significa o regresso às trevas e a negação do progresso. Blimunda simboliza a intuição e a capacidade visionária, mas os dois juntos, Baltazar e Blimunda, representam o Sol e a Lua, completam-se. Já Bartolomeu simboliza o sonho e o empenho de torná-los realidade. A passarola, por sua vez, faz a ligação entre o céu e a terra. O convento de Mafra simboliza a importância da matéria e do sonho. A Igreja e o clero representam o poder imenso que tudo controla segundo a sua vontade. Controla o país através da Inquisição. Conta até com a subjugação do próprio rei. Dom João V levantou-se da sua cadeira, beijou a mão do provincial, humildando o poder da terra ao poder do céu. E quando se tornou a sentar, repetiu-se-lhe o halo em redor da cabeça. Se este rei não se acautela, acaba santo. Saramago era conhecido pela sua escrita própria. Na obra, o discurso apresentado pelas personagens não apresenta qualquer tipo de indicador de mudança, principalmente a quando da apresentação no discurso direto livre, onde existe um espanto perante as vozes dos personagens de Blimunda e Baltazar e também do narrador. Passo a citar: Blimunda espevitou morrendo a candeia, que estava comendo a luzia então. Sendo tanta a claridade, pode-se só dizer: por que foi que perguntaste o meu nome? E Blimunda respondeu: porque minha mãe o quis saber e queria que eu o soubesse. Como sabes, com ela não pudeste falar. Sei que sei, não sei como sei. Não faças perguntas a que não sei responder. Apesar de ser através do discurso direto livre onde se nota mais esta reprodução do discurso no discurso, tal também acontece através do discurso indireto. No discurso indireto, deparamos-nos com as vozes das personagens e do narrador em paralelo, como se pode comprovar neste excerto. O padre Bartolomeu Lourenço não estava em casa. Talvez tivesse ido ao paço, disse a viúva do porteiro da massa, ou à academia. Porém, esta submete-se tanto aos processos de subordinação como aos verbos que a introduzem. A obra Memorial de Convento, de José Saramago, faz menção a vários autores e obras, como também a provérbios, à Bíblia e a expressões idiomáticas. Durante a leitura, apercebemos das várias referências à Bíblia, quando, por exemplo, se refere a Maná, a Adão e a Eva, e também à sua expulsão no Éden. Aparecendo também citações feitas por Jesus Cristo, que se encontram registadas nos Evangelhos, como não tentarás o Senhor teu Deus e Pai nas tuas mãos entregue o meu espírito. Temos também a referência ao lado artístico, sobretudo ao barroco. O convento de Mafra é construído com o intuito de representar esta corrente artística e não só, mas também a linguagem utilizada demonstra por vezes um gracioso jogo de palavras, um brincar com os sentidos que elas têm, como nesta época se usa, sem que extremamente importe o entendimento ou propositadamente o escurecendo. Verificamos também a existência de referências a obras de Padre António Vieira, quando, por exemplo, Saramago cita: da sua gaiola de madeira pregou o celebrante ao mar de gente. Continuando, nas referências a obras deste autor, existe um enorme vínculo com a obra Sermão de Santo António aos Peixes, de sorte que o fel daquele peixe tirou a cegueira a Tobias, o velho, e lançou os demónios da casa a Tobias, o moço. A existência de menções à obra de Os Lusíadas, começando por exemplo a referência no capítulo 19, no episódio da despedida em Belém, devido à partida dos navegadores para a Índia, são referenciados por Saramago, quando, por exemplo, este cita: o homem bicho da terra, ou até mesmo: ó doce e amado esposo, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha. A referência à literatura popular acontece através de provérbios. Eis o exemplo de: a pobre não emprestes, a rico não devas, a frade não prometas. E também: nem sempre galinha, nem sempre sardinha.